Boa noite a todos. Hoje, 2 de setembro de 2021, este é o nosso 7º Papo de Fauna, a live do Fauna News. É um enorme prazer poder levar para você informações de qualidade a respeito da nossa biodiversidade, a respeito da nossa fauna silvestre. Meu nome é Dimas Marques, sou o editor-chefe do Fauna News. Se você ainda não conhece o Fauna News, por favor, o convido a, após essa live, entrar no www.faunanews.com.br para explorar todo o conteúdo jornalístico que preparamos para você. Além do Instagram, esse canal em que nós estamos agora, também estamos no Facebook e no Twitter. Obrigado por nos acompanhar. O Papo de Fauna tem o apoio da Clínica Veterinária Univet de Guaratinguetá, município aqui do Vale do Paraíba Paulista. Na Univet você encontra tudo que seu cachorro, seu gato, animal doméstico precisa, tá bom? Não chega lá com um animal silvestre, porque a equipe lá é preparada para trabalhar com cães e gatos. Não adianta chegar lá com arara, jabuti, jiboia e essas coisas que a gente inventa de transformar em bicho de estimação, porque ali a Univet trabalha com cães e gatos. Quer marcar, quer bater um papo com alguém lá? Dá uma ligadinha para 12 3125 4330, 3125 4330. Assim como a Univet, se você quiser ajudar a manter o Fauna News, quer participar, quer colaborar, gostou do nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, você pode ser um assinante mensal do Fauna News. Você pode acessar o Catarse, entra lá no www.catarse.me/Fauna News, catarse.me/Fauna News, e ali você pode contribuir mensalmente, mesmo que for com um pouquinho, é importante pra gente. Agora, se você não pode, tá difícil, não pode fazer uma contribuição mensal, por favor, se puder fazer um Pix, qualquer quantia ajuda e ajuda bastante. Entra lá no Pix, procura a nossa chave para envio do Pix, digita dimasmarques@gmail.com, dimasmarques@gmail.com. A outra forma é o CNPJ é um número muito grande, né? Fica 10 752 179 0001 97. Complicado, né? Então vai no dimasmarques@gmail.com, que é fácil, vai aparecer para você Caluanã Comunicação e Ensino, que é o nome da empresa que tem como nome fantasia também o Fauna News. Tá. Bom, gente, essa é a nossa primeira temporada, e como eu tenho relatado nos episódios anteriores, né, nos nossos encontros anteriores, a gente está conversando com um pessoal que escreve para as colunas do Fauna News. O Fauna News conta com a colaboração gentil de mais de 50 profissionais, pesquisadores, profissionais que estão na lida diária com a fauna silvestre brasileira, trabalhando pela conservação da nossa biodiversidade e da nossa fauna, que escrevem para as nossas 12 colunas temáticas. Então a gente tem coluna que vai desde invertebrados, os pequenininhos, né, com insetos, com os aracnídeos, até especialistas lá, como o pessoal do INPA, a Vera lá do INPA, que escreve sobre peixe-boi, passando para o pessoal que está no manejo da encrenca, vamos dizer assim, das coisas mais problemáticas, na linha de frente, com o pessoal que trabalha do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, ambiental, na repressão de crimes ambientais, até o pessoal que está cuidando quando o estrago que é feito, né? Que é o pessoal que trabalha com setas, com os CRAS. Bom, a gente já conversou nas edições anteriores com a Simone Freitas, que ajuda a gente na coluna Fauna e Transportes, com a Carla Barbosa, da coluna Observação de Aves, com Robin Hilbert Luzi, da coluna Aquáticos, com Marcelo Calazans, da coluna Foto Animal. Temos uma coluna sobre fotografia da vida selvagem. Tá? Conversamos também com a Elisângela de Albuquerque Sobreira, da coluna Saúde, Bicho e Gente. A gente também trabalha, aborda a questão das zoonoses, né, que está tão na pauta hoje em dia por questão da Covid, trouxe esse assunto para o primeiro plano, né, finalmente. E no nosso último encontro, batemos um papo com
o professor Eliomar Ribeiro da Silva, que apesar dele escrever sobre insetos, né, na coluna Invertebrados aqui do Fauna News, nosso papo foi sobre zoologia cultural, bem legal. Todos esses encontros, todas essas lives, elas foram gravadas e você pode encontrá-las tanto no site lá no Fauna News, né? Ali tem um campinho de busca, se eu jogar papo de fauna, vão aparecer todas as lives. E a gente também tem um canalzinho ali no Facebook que funciona para a gente guardar, arquivar esse material, no Facebook não, desculpa, no YouTube. Então, se você gosta, se você é um frequentador de YouTube, joga lá, temos um canalzinho ali no YouTube do Fauna News, você vai encontrar todas as lives ali gravadas. Bom, nosso papo de hoje tem um convidado bem legal, cara. Sabe, é de um assunto que é um tanto desconhecido do público em geral, tá? Mas é um assunto que é de essencial importância no sistema de gestão de fauna do Brasil, tá? A gente tem uma coluna, mantém uma coluna no universo, no Fauna News chamada Universo Cetras, em que a gente conta lá com o Daniel Nogueira escrevendo sobre os CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA em Lorena, a Bruna Almeida, dos CETAS lá de Catalão, né, da Prefeitura de Catalão em Goiás, e o Agnaldo Marinho, que vai começar com a gente agora no mês de setembro, que ele é da ONG APAS, lá de Assis, mantém um CRAS, né, um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Assis. E esse nosso convidado é o quarto colaborador da coluna Universo Cetras, tá? O Universo Cetras, ela é publicada sempre às quartas-feiras. É o Yuri Marinho Valença. Yuri, obrigado por ter vindo. Boa noite. Sei que te peguei na correria, chegando da pós-graduação, do trabalho lá no Cetras, mas é um enorme prazer tê-lo aqui com a gente, Yuri. O prazer é todo meu, Dimas. Com certeza. É bom que já fica um pouquinho no clima, né, de como é a vida no CETAS, né? A maioria das pessoas que estão entrando aí tem muita vivência, um bocado de gente de CETAS sabe como é essa correria. Eu tô vendo aqui que tem tem vários fãs seus aqui, já te mandando vários, o Criatório Oliveira Olinda falando aqui, ó, Yuri, sou seu fã. Já tem um pessoal que te conhece bem. Bom, para quem não conhece o Yuri, eu vou fazer uma breve apresentação, é aquela resumida meio que simplificada da vida da gente, né? Que eu acho que é até uma sacanagem a gente resumir toda a experiência de vida de uma pessoa em uns 4 ou 5 parágrafos aqui, né? Mas é só para dar uma noçãozinha aqui. O Yuri, ele é biólogo formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal, também aí de Pernambuco. Atualmente é doutorando, né? Tá no doutorado, também na área da biologia animal, pela mesma Federal de Pernambuco. Ele tem experiência, larga experiência durante anos, já atua com centros de triagem de reabilitação de fauna, já tendo atuado, inclusive, aí em Recife, quando o IBAMA mantinha os CETAS, né, aí no Recife. Atualmente ele é coordenador do Centro de Triagem de Animais Silvestres Tangará, da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, que é localizado em Recife. Ele também trabalha com áreas de soltura pelo CPRH e é coordenador técnico do projeto de reabilitação, soltura e monitoramento de papagaios verdadeiros, os Amazona Estiva, intitulado Projeto Papagaio da Caatinga. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses assuntos. E eu convidei o Yuri aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse universo do Centro de Triagem de Reabilitação. Para quem lê só sobre o assunto, para quem lê notícias sobre fauna, ele aparece sempre assim no final das matérias, lá no finalzinho, né? O bichinho é resgatado, o animal é resgatado e levado para um CETAS, pum, parece que resolveu todo o problema, já não tem mais problema nenhum, exatamente, né? Mas quando começa. Pois é. Eu acho que assim, a gente como divide assim as coisas antes e depois, né? A gente tem alguns marcos. Eu acho que o processo de trabalhar com a questão da fauna ex situ,
quando ela está fora já do seu ambiente natural, ou seja, ou ela caiu na mão do traficante, ou ela foi atropelada, ou ela está perdida em ambiente urbano, alguma coisa, tem o antes e o depois dos setas. Porque antes já é uma coisa que a gente conhece mais. É aquela situação que está na mão do traficante, tá em ambiente antropizado, às vezes acaba sendo atropelado, esse tipo de coisa. E depois de entrar num setas, é um universo obscuro para a maioria das pessoas. Né? E creio eu acho que não vou estar errado. Eu acho que até para a maioria dos biólogos também é um universo, porque assim, não é todo mundo que trabalha com fauna silvestre. Tá? E a questão de setas e CRAS no Brasil, vamos usar uma terminologia que atualmente já estão utilizando, que são CETRAS, né? Misturamos as duas siglas. Ela é bastante peculiar. Né? Não é um sistema que você encontra em qualquer país, é um sistema que tem bastante peculiaridades. Atualmente, o Brasil, por um levantamento que eu fiz, possui 58 centros de triagem e de reabilitação de animais silvestres para fauna não aquática. Tá? Então a gente está falando só de bicho que não aquático. Então a gente vai falar de aves, vai falar de mamíferos, répteis, anfíbios, basicamente. Sendo que 22 desses CETRAS são do sistema do IBAMA. Tá? Então a gente tem 37% dos CETRAS brasileiros, né, para fauna não aquática, são do sistema do IBAMA. Né? 10 são estaduais, 8 municipais. Tá? Parece que 58 CETRAS é muito, mas tem um problema de distribuição deles, tem estado com muito, tem estado com nenhum. Aí a gente vai bater um papo com o Yuri a respeito disso. Só para você que está assistindo a gente ter uma noção, queria perguntar já logo de cara para o Yuri, dá uma resumida para a gente. Primeiro, definir o que são os CETRAS. Para quem não conhece, não tem a menor ideia do que a gente está falando. Massa. Então, pois é, né? É realmente isso, Dimas. Esse desconhecimento dos CETRAS, né, em si, ele se deu por toda a história, né? Assim, os CETRAS, os CETAs, eles sempre foram considerados como primo pobre, né? Aquele que ninguém quer em casa, ninguém quer estar ali, porque são muitos gargalos de problemas. E se a instituição ela não busca essas soluções, não busca os caminhos, realmente ele vira um problema. Pode ser o CETAS maior do mundo e ele não vai suportar os animais só entrando e não tendo. Mas, indo ao pé da letra, como você me perguntou, os CETAS, na verdade, onde os animais que estão apreendidos, resgatados, ou que as pessoas querem entregar voluntariamente, ou seja, as pessoas se viram na situação de criar um animal e agora não querem mais por N motivos, mas que seja o principal desistir, ou seja, reconhecer que é errado criar esse animal silvestre de forma ilegal. E aí, esses animais vão para esse centro, antes só designado como CETAS, e agora pela resolução CONAMA 489, uniu CETAS e centros de triagens e centros de reabilitação em uma categoria única, não deixando de existir os centros de reabilitação, né? Para que esse centro, ele trie esses animais. Como assim triar? A triagem significa identificar o animal, saber qual o problema dele ali de imediato, se é um animal que é domesticado, se é um animal que foi recém-capturado na natureza, se é um animal que está ferido, doente, porque não é só você olhar para o animal e ele não tem nada fisicamente, aparentemente, que esse bicho está perfeito, mas você tem que conhecer um pouquinho da biologia do bicho. Eu digo muito quando chega uma coruja lá, e aí no CETRAS e o pessoal, não, ela está perfeita, não tem nenhuma fratura, não tem nada disso. Digo, não,
coruja nenhuma deixa ser pego assim. Aí o bicho tá lá no chão e chegou. Então você tem que entender um pouquinho da biologia do bicho, entender e tentar formular isso na sua cabeça as situações, né? As situações Entendi. do ambiente urbano, tudinho, para você conseguir triar realmente esse bicho de uma forma adequada. E aí, a partir dessa triagem é que você vai definir para onde, o que é que vai acontecer com esse animal dentro do CETA, se ele vai para reabilitação, se ele vai só para os exames periódicos e posteriormente logo ser solto, porque era um animal que foi recém-capturado, ou o processo mais demorado da reabilitação, sendo ela de forma médica ou de forma comportamental, entendeu? Então, é basicamente isso. Porém, a gente sabe que é um mundo, né? Como a coluna mesmo fala, né? Mundo cétrico. Porque é um universo de incógnitas. Porque quando chega um bicho e o bicho não vai te falar o que aconteceu com ele, e muitas vezes, muitas vezes eu posso falar assim, na maioria das vezes, isso pelo contato que eu tenho com vocês, o histórico chega bem ruim do que aconteceu. O histórico que eu falo assim, um relato de informações pelo que aquele animal passou chega bastante falho. Então é algo que vocês praticamente têm que, na experiência e no conhecimento um pouquinho de cada espécie, da biologia de cada animal, tentar identificar o que aconteceu. Lógico, se é o bicho primeiramente tá quebrado, com problema de bico, tá alguma fratura, alguma coisa, a coisa fica meio clara na hora. Mas como você falou, se você olha a coruja, não tem nada, mas você sabe que o comportamento de uma coruja ao tentar você fazer o manejo dela, ela apresentar alguma agressividade, que seria o comportamento natural dela, e ela tá deixando ser manejada com calma, pronto. Aí começa a pensar N possibilidades de trabalhar com esse animal dentro dos cetras, né? É algo que, assim, precisa ter... Inclusive, Dimas, também pensar na mentira que foi inventada até aquele animal chegar ali, entendeu? Porque na situação de apreensões, às vezes a apreensão demorou a chegar lá, porém os agentes não querem dizer a você por medo de alguma coisa que, sei lá, e aí, tipo, o animal demorou 12 horas para chegar, que era para ter demorado 1 hora, e aí você, por que esses bichos que foram capturados dessa forma, tudinho, são recém-vindos da natureza, estão todos debilitados. Aí você já começa, não, tem alguma coisa estranha. Na entrega voluntária, geralmente as pessoas mentem, não dizem que, eu estou entregando porque eu criava e aí ele sofreu um acidente, caiu um livro em cima do periquito lá e, não, ele diz, encontrei na rua assim, desse jeito. Caiu da árvore e aí, ficou... Pois é. E aí se você for confiar nisso, o bicho vai morrer. Porque você não vai buscar as possibilidades. Fora que também no resgate, como o bicho não fala, né? Você tem que imaginar as possibilidades. Então, por exemplo, coruja, quais são geralmente os tipos de acidente? Isso você vai pegando com o tempo, né? Eletrocução, cerol, envenenamento, coisas desse tipo, entendeu? E até você tocou num ponto que é bastante sensível dentro do poder público, né? Porque, quer queira, quer não, por exemplo, no caso de apreensão de animal de tráfico, tá? Uma fatia, uma quantidade considerável de animais são apreendidos, por exemplo, de noite. E os centros de triagem estão fechados. Boa parte deles está fechado, não tem equipe de plantão ali para receber esses animais, né? E aí acontece isso que você falou, o bicho vai ficar em sei lá quais condições, em quais circunstâncias, não por culpa necessariamente do agente de fiscalização, do policial que fez a apreensão, também, né? Mas tem todo um sistema que não contribui para que esse animal resgatado ele tenha o primeiro atendimento rapidamente, ou até, e aí é onde a gente vai chegar, ter setas por perto. Certo? Então, assim,
Pois é. E até Você está em Recife, se você pegar alguém que está lá no fundo de Pernambuco, até chegar esse animal para você, quanto tempo leva? O que se passa até esse animal chegar nas suas mãos? Pois é. E isso também, essa falta de informação, muitos dos agentes nem sabem que existe o CETAS, o que é o CETAS, entendeu? Por mais que se divulgue, que tenha divulgação em televisão, do trabalho, de soltura, mas muitos deles não imaginam. Por exemplo, Polícia Civil se vê muito dentro dessa situação. De repente foi fazer uma batida de tráfico de droga, quando chegou lá também tinha tráfico de aves, e aí de repente está com 300 aves ali, e começar a ligar para Deus e o mundo para poder entender o que é que vai fazer com esse bicho, que nem sabe muitas vezes, entendeu? E aí é esse o grande problema, que muitas vezes a gente tem um trabalho de formiguinha, né? Sim. Conversando, fazendo amizade, tudinho, tendo esses pontos focais aí, ó, como o Jackson, que já é no Agreste aqui no início do sertão, que é um parceiro, um professor de uma universidade em Arco Verde, que nos apoia fazendo essas pontes. Ele tem um conhecimento na polícia, então quando acontece, o pessoal já procura ele para articular e conseguir chegar o mais rápido possível, tentar, um vem de um lado, outro vem de outro, para chegar o mais próximo possível e atender os bichos de forma rápida, entendeu? É bem... Então, mas você não concorda que isso aí não é uma situação exclusiva nem privilégio de Pernambuco, isso aí é o país inteiro. Sim. É assim, Uhum. né? É no país inteiro. Eu só vou citar, por exemplo, uma realidade que eu vejo mais próximo a mim, que eu estou em São Paulo, é o fato no estado de São Paulo, por exemplo. Só no estado de São Paulo, a gente tem 14 cetras para fauna não aquática. 14. Isso eu falo, pô, São Paulo não é grande como o Amazonas, não é pequeno como Sergipe ou Alagoas. 14. Eu falei, pô, então deve estar relativamente bem atendido com relação a isso. Mas não é bem assim, porque está tudo na faixa sudeste do estado. Né? Então, do centro para o norte do estado, que quando a gente vai chegar perto do Mato Grosso do Sul, por exemplo, você já não tem uma quantidade boa de cetras. Você tem um em Presidente Prudente e outro no meio do caminho em Assis. Você tem alguma coisa no interior, em Franca, né? Aquela coisa toda. E aí, o que acontece é que se as pessoas não tiverem uma articulação dos profissionais de se colocar à disposição e falar com o pessoal que está na ponta fazendo a apreensão ou fazendo o resgate nas estradas, isso daí, o bicho vai morrer no meio do caminho porque simplesmente você vai ter que deslocar 300, 400 quilômetros com o animal. Sim. Então isso não é um privilégio de Pernambuco. Então assim, quando eu estou falando com você porque você é um cara que tá há 14 anos, até onde eu sei, trabalhando com cetras e conversa com todo mundo, tem uma boa noção da realidade dos centros no Brasil. Né? Isso. Como é que Oi, desculpa, fala. Não, pode perguntar. Não, eu queria saber assim, mas o quadro de cetras no país inteiro. Eu dei uma pincelada de números aqui, temos 58, 22 do IBAMA. Ainda está muito deficitária essa questão de ter cetras no Brasil, da distribuição desses centros, de como esses centros estão trabalhando, do apoio que eles têm do poder público em geral? Ou a coisa está melhorando, já foi pior e agora tem um caminho que está legal, está começando a melhorar? Como é que está o horizonte disso daí? O que era e o que é e o que pode ser? Pois é, né? O grande gargalo da questão de setas, que aí eu sempre discuto isso, né, nessas lives, em textos lá no Fauna News, é que, como eu iniciei, né, o primo pobre, que aí todo mundo geralmente acha que é somente problema e somente gasto, e não vê todo o serviço público que esses centros eles prestam, né? E acaba que cada um que fique naquela quebra de braço, né? Não é do município a responsabilidade de ter um CETAS.
Não é dos estados a responsabilidade de ter um CETES. Não é, e aí depois o IBAMA, né, que seria o quem ficou, fica. Também não é. Então, de quem é? Quando teve a LC 140, praticamente só existia setas do IBAMA, né? Sim. E aí, depois da LC 140, começou esse borbulho, assim, de essa Jogo de coisa empurra. mais de... Isso. O chato aqui sou eu. Muitas... Pois é, então, você começa aquela coisa, não, agora não é mais com o IBAMA, os CETAS, é com os estados. E aí os estados, não, vão lá no jurídico, joguem, não. Ninguém, na LC 140 não tem dizendo isso. Porém, não é uma questão de quem é a responsabilidade ou não, né? É uma questão de a necessidade, como você mesmo falou, as necessidades dos impactos locais. E aí, eu vejo uma melhora no quadro, né, na questão de aumento de setas. Uma grande importância, um grande ganho também é a questão de profissionais cada vez mais qualificados, né? Porque a grande bronca que eu sempre pensei assim, poxa, Pernambuco poderia ter 10 setas, mas se não tiver pessoas capacitadas, vai ter problema do mesmo jeito. Porque, por mais que atenda, mas aí, se fizer besteira, né, no processo, ele não vai ser eficiente. E essas coisas não estão escritas. Não estão escritas assim, um setas tem que funcionar de tal forma. Então, assim, o grande problema que eu vejo, por exemplo, se dissesse agora, vai construir setas no Brasil todo, são ainda as diretrizes que faltam de como um CETAS ele tem que funcionar desde o início até o fim. E aí isso ficou sempre muito em segundo plano, por quê? Porque as pessoas que estavam à frente naquele momento, elas não eram especialistas de silvestre, né? O sistema de de concursos do IBAMA, no caso, e da maior parte, acho que de todos os órgãos ambientais, que são responsáveis pelos CETAS, não refina isso como um especialista, ter especialidade em animais silvestres, manejo e etc. Então, isso fica esse mar de perdição. A, a academia, durante muito tempo, não viu com bons olhos, né, o CETAS, então assim, fica assim aquela coisa perdida, aquela coisa que os CETAS sempre ficava de uma forma que não é importância de primeiro plano. Então, assim, para resumir, eu acho que vem melhorando a questão de quantidade, mas ainda falta-se pensar no que não só as estruturas, mas sim o que isso tem que fazer do início ao fim, entendeu? O que é que essa estrutura, o que é que esse tipo de empreendimento ele tem que fazer do início até o fim dele, né? Voltamos? Vamos ver. Voltamos. Eu fui dando Eu caí ou uma você caiu? enroladinha aqui. Eu acho que foi você. Porque eu consegui. O pessoal estava entrando e estava ainda mandando mensagem para mim e eu conseguia ler. Então eu acho que foi o seu sinal que caiu. Ah, beleza. Olha lá, o Diego está falando aqui que você ajuda muito lá em Caruaru. Diego Lira. Diego é um guarda-parque lá de uma unidade de conservação lá, bem conhecida. E ele também sempre está nesse processo, né? Sempre ciente das situações que ocorrem, de animais feridos, de apreensão, de tudo, para agilizar o máximo possível que esses bichos cheguem aqui e até mesmo ficar com os animais lá na unidade, até a gente conseguir ir lá buscar, porque nem sempre Andresa Amaral aqui, ó. é de imediato, né? Andresa,
Isso. top também, companheira Com as de FPIs luta, dela. Bom, sempre junto vamos, lá. vamos retomar aqui um pouquinho. Você estava falando Vamos que a lá. questão mais urgente ultimamente é a questão de ter que ter mais ou menos umas diretrizes centralizadas e algo mais ou menos estabelecido que é, do que tem que ter um setas, de como é que ele tem que trabalhar. Né? Eu acho isso Isso. extremamente importante, né? E até quando você falou, eu ia fazer um comentário de que a mão de obra especializada e que saiba trabalhar e que tenha mão de obra para trabalhar, uma coisa que. E aí vai. É, um comentário que vai ao encontro de duas coisas que você falou. Isso, de ter determinado o que um Cetras precisa ter, e outro da necessidade de ter mão de obra especializada. Uma coisa que eu já vou adiantando para vocês, a gente está do Fauna News, tá? O Fauna News, eu estou preparando uma reportagem sobre centros de triagem e reabilitação de fauna, né? E aí a gente ficou sabendo, né? Eu descobri, assim, que coisa que eu não sabia, confesso que era minha ignorância. O pessoal que trabalha já no sistema do IBAMA já sabe disso, e eu sei que é uma necessidade. Por exemplo, não são todos os centros de triagem de animais silvestres do sistema do IBAMA que tem veterinário. Então, eu acho que é alguma coisa que é meio que complicada você ter um centro de triagem e reabilitação de fauna em que, entre aspas, é um hospital. Eu até brinco, é um certo tipo sistema SUS. Né? É um hospital que vai entrar na urgência, na emergência ali, e você não ter veterinário para fazer um atendimento disso. Né? Por quê? Porque quem é designado dentro do IBAMA para o CETA são analistas ambientais. Então, assim, independentemente se o cara é jornalista, historiador, biólogo ou veterinário, ele pode cair dentro de um CETAS. Né? Ele pode Exato. trabalhar num CETAS. Pô, porque, como é que o IBAMA não tem dentro dos seus quadros uma, sei lá, criar como função, como cargo mesmo, ter um veterinário mesmo para especificamente para essas carreiras que você vai precisar desse atendimento. O IBAMA ainda tem 22 setas no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa. Eu não sei. O CPRH, vocês fazem o licenciamento de setas e centros de triagem. Vocês vão licenciar alguns setas no estado de Pernambuco que não tenha veterinário? Eu acho que hoje em dia os estados não estão fazendo isso e o IBAMA ainda tem esse problema. Né? Estou Pois é. falando isso É, assim. isso é Pois uma não, pois não, problemática Igor. grande, assim, porque você imagina que você tem uma estrutura e aí você não tem algo que determine quantos necessariamente precisam ali. Quantos veterinários? Qual a especialidade? Se você está trabalhando com um local que recebe bicho de todos os tipos de emergência, como é que você não tem um especialista em cirurgia? Porque você está falando de veterinário e muitas vezes a gente se engana que a profissão de veterinário, o cara, porque se formou, ele Sim. é, ele é especialista em tudo. É a mesma coisa que falam com o biólogo, né? Acha que o cara se formou, o cara entende de planta, de bicho, de fungo, de bactéria, de vírus, e não é por aí. Cada um vai se especializando na Pelo sua área. contrário. Pelo contrário, eu acho que veterinário, por exemplo, o veterinário, as faculdades, se hoje em dia dão um semestre, um ano de animais silvestres, é muito, porque as faculdades de medicina veterinária preparam para Isso. pequenos, que é cachorro e gato, e prepara para animal de produção. Pois é. Silvestres, assim, Ó, não é um negócio que tá. essa semana mesmo, eu tenho uma clínica de São Paulo, uma pessoa que me conhece e recebeu um saguinho atropelado e estava lá desesperado porque eles não sabiam o que poderiam aplicar naquele animal. Era uma clínica de pequenos, mas ninguém tinha vivência nenhuma, então, tipo, não sabia se podia aplicar uma dipirona, um tramal, Sim. algo do tipo. E aí os caras me ligando, eu, pô, sou biólogo. Mas aí passei para a veterinária e a veterinária, não, ó, isso aqui e tal, pode ir. Conseguiram estabilizar o bicho lá. Mas veio, você vê que não é algo simples, não é algo que você chegue e aí o cara passou em. O cara é um analista ambiental,
ele, a carreira todinha dele, sei lá, ele foi de saúde pública ou então de vigilância sanitária, e aí de repente o cara chega e diz, ó, tu vai tomar conta de um setas, entendeu? E aí ele chega, cai de paraquedas ali para resolver todas essas coisas que a gente vem falando. Então, assim, é isso que eu vivo, né? Essa luta dessas determinações que a gente precisa. A gente precisa o que é um quadro suficiente? A gente sabe que as coisas acontecem domingo a domingo, então, tipo, tem que ter um veterinário todos os dias no CETES, entendeu? Todos os Sim, dias. E um é setas é um suficiente? negócio que não pode ficar fechado. Não pode ficar Pois fechado, é, desculpa, assim, eu sou da seguinte com opinião, certeza. pode ser que eu esteja falando como leigo, assim, pelo fato de eu ser jornalista e estar lendo as coisas todo dia, mas eu tô cansado de ver Polícia Rodoviária Federal fazendo apreensão de 300 passarinhos, 180 passarinhos, ou então na época de tráfico de psitacídeo, de papagaio, vem aquele monte de bichinho, tudo, e é de noite que os caras vão pegando, porque traficante não vai rodar, né, muitas vezes no meio do dia, que ele sabe que a fiscalização é um pouco mais intensa, o pessoal pode estar mais de olho, então, pega de noite, pega no final do dia, pega no início da E não manhã, é só nesses isso, horários os setos estão fechados. e não é só isso, é porque os bichos precisam ser transportados à noite. Quando eu vou para Mais soltura, fresco. eu saio à noite. Eu saio de finalzinho da tarde e para chegar, rodar 600, 700 quilômetros, para chegar lá de manhã, amanhecendo, porque os bichos baixam o metabolismo, a mortalidade diminui para zero, né? Então, assim, o objetivo dos caras é ter o maior lucro possível. Eles são especialistas na área também, né? E assim como, por exemplo, no caso de animal atropelado, uma boa parte da fauna que é atropelada, vamos falar assim, de mamífero, coisa do tipo, é no final Sim. do dia ou da manhã, assim, naquele horário da noite, que o bicho tá em movimento, coisa do tipo, né? Então, e também onde diminui a visibilidade do motorista, e aí vai acontecer uma maior probabilidade de ocorrer colisão, esse tipo de coisa. E os setas não, os setas fecham. Então, assim, volta e meia, a gente percebe que pô, o pessoal da fiscalização, o pessoal que está no atendimento nas estradas, coisa do tipo, fica desesperado, porque, pô, bicho, a gente vai ligar para os setas, não tem ninguém atendendo. Não estou falando que é o setas Tangará, estou falando uma situação generalizada de Brasil. E isso é real. Né? É um Mas é fato, isso. é um fato Mas eu real. acho que é justamente isso. Não tem diretrizes, entendeu? Por exemplo, se o Conselho Federal de Medicina Veterinária chegar e dizer, vou lá, sei lá, num CETAS e fazer uma vistoria lá. Ele vai chegar lá e vai cobrar um especialista em animal silvestre, se essa especialidade nem existe na medicina Sim. veterinária, entendeu? Então, tipo, como é muito solto ainda as coisas. Ele vai chegar lá e vai cobrar. Ele até pode cobrar a quantidade de veterinário pela quantidade de serviço, né? Que tem, ó, aqui tem que ter tanto e tal. Isso ainda é aceitável. Mas isso é muito solto, muito indefinido. Isso precisa estar em normas, tudinho, para ser cobrado, né? Para poder ser cobrado mesmo. Não, perfeito. E assim, a coisa de algum tempo atrás, em 2005, se eu não me engano, houve, por exemplo, dentro até do próprio IBAMA, a publicação de um documento lá que eles propuseram, que é uma proposta que era o Setas Brasil. Né? E Uhum. tinha-se a proposta de 117 setas espalhados pelo Brasil inteiro. 117. Mas em 3 categorias. Desde os centros grandes, maiores, mais complexos, mais equipados, coisa do tipo, até os centros menores, que seriam provavelmente de apoio até o animal chegar num centro maior, caso haja essa necessidade. 3 categorias, complexidade. E no Setas Brasil, havia, inclusive, no planejamento deles, olha, para cada setas nível A, nível B, nível C, precisa de tantos profissionais disso, tantos profissionais daquilo, tantos tratadores, tanto disso, sabe? Tinha mais ou menos essa ideia, né? E Ah, ainda não tinha a lei complementar eu só cheguei 140. a Era um ver plano que mesmo, era. eu só cheguei a ver mesmo as plantas. Eu não consegui pegar esse projeto em si, assim, da quantidade. Legal, legal saber disso. Né?
Então, eu te passo, eu tenho. Né? Então, Legal. é algo que já deveria ser feito. E agora, o problema é que agora, com a Lei Complementar 140, cada estado praticamente vai poder meio que licenciar do jeito que os seus parâmetros, que as secretarias de meio ambiente dos estados, né, determinarem. Né? Então aí Sim. cai novamente numa questão de que talvez seja necessário o quê? O CONAMA entrar com tem uma resolução CONAMA falando, olha, não sei se seria o caminho, o CONAMA, né? Que deveria ser o CONAMA, para inclusive determinar, esmiuçar isso. Eu acho que não sei, porque isso aí é coisa mais de portaria, né? É coisa mais de menor, assim, dentro O do CONAMA, esquema de mesmo legislação. sendo o CONAMA, mesmo sendo um conselho nacional, né, ele não tem poder de obrigar os estados a fazer algo, né? Mas assim, é Exato. importante. A gente tem utilizado muito o CONAMA para que as normas nacionais saiam, para que os estados, quando forem publicar as suas, pelo menos se baseiem e não seja menos restritivo do que uma CONAMA, né? Então a gente tem batalhado muito isso dentro do CONAMA para que saiam essas normas, para que se normatize de uma forma meio que nacional, né? Que os estados vão utilizando, tem os instrumentos de utilizar também, né? Porque aí acaba isso, fica quando não tem também instrumento nenhum, e aí, pelo menos tendo uma base, porque as grandes normas, na maior parte das vezes, principalmente os estados pegam, copiam as nacionais, né, ou de outros estados, e só modifica uma coisa ou outra ali, que conforme sua realidade. Agradeço demais a sua atenção, agradeço demais a sua audiência. Muito obrigado. Boa noite para você. Fauna News, analisando os fatos, lutando pelos silvestres. Até mais.